do Senhor esteja contigo nesta noite. Como vocês perceberam, nós já entramos no sentimento do Natal, na alegria deste tempo. O ano cristão, o ano eclesiástico, do qual é conhecido, ele é separado por ciclos. E o ano eclesiástico inicia sempre nessa parte, nesse tempo de dezembro. Nós estamos iniciando hoje o primeiro domingo do Advento. Advento quer dizer chegada, vinda. O Advento são os 4 domingos que antecedem o Natal. E nós queremos nesses 4 domingos trazer mensagens e preparar o culto todo nesse sentido, nessa alegria deste momento. Nós, como cristãos, não olhamos apenas para o nascimento do Senhor Jesus, mas nós também olhamos para a vinda do Senhor Jesus, a sua parousia, segunda vinda do Senhor Jesus. Nós ansiamos pela vinda do nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero justamente falar com vocês um pouco sobre esse tema Natal, graça de Deus, bênção de Deus. É interessante que uma parcela grande da população passa o ano sem pensar em Deus, passa o ano sem se preocupar com aquilo que Deus pede, aquilo que Deus exige de cada pessoa, em obediência, em fé. E quando chega essa data, as pessoas se reúnem no Natal. Mas será que o Natal que essas pessoas fazem é o Natal verdadeiro? O que é o Natal verdadeiro? Não é verdade? Nós temos que entender que o Natal não é para todas as pessoas. O Natal, ele só tem um sentimento, ele só tem uma aplicação naqueles que são nascidos de novo e creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler os 7 primeiros versos. Isaías 9, os 7 primeiros versos. Esse texto vai falar sobre o príncipe da paz. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O tema da nossa mensagem hoje é justamente esse: o zelo de Deus pelo seu povo. Vamos orar? Pai bendito, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, dificuldades.
Pai, não queremos apenas contar uma história e relembrar uma história acontecida há tanto tempo atrás. Nós queremos, ó Deus, que essa história se torne em palavra presente e viva para o nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, que pelo Teu auxílio, essa palavra seja colocada no nosso coração como palavra do Senhor nesta noite. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. E pedimos que o Senhor, ó Deus, abra nossa mente, o nosso coração, prepara as nossas emoções, Pai, para receber a Tua palavra. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. O zelo de Deus pelo seu povo. Desde o Éden, queridos, desde o Éden, o ser humano tem uma tendência a se afastar de Deus. Nós também somos assim. Se nós prestarmos atenção na nossa vida, no nosso jeito de levar a vida, de fazer as coisas, de decidir as coisas, nós vamos perceber também que nós temos uma tendência à idolatria. E quando eu digo tendência à idolatria, eu não estou falando que nós nos dobramos diante de ídolos, mas nós dobramos diante de ídolos. Nós pensamos muitas vezes que idolatria são essas imagens que se adoram. Não, idolatria é tudo aquilo que toma o centro do nosso coração. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Nós colocamos o nosso eu dentro do centro da nossa vida e nós passamos a viver como eu entendo, como eu acho, como eu penso, e não como Deus entende, como Deus age, como Deus pensa e como Deus quer. Afastar-se de viver a glória de Deus, dando abertura para a cultura, é muito simples para nós pecadores, porque nós somos pecadores. E nós temos uma tendência muito grande e forte de nos acostumarmos e de nos amoldarmos com a cultura do nosso tempo. Nós nos amoldamos rapidamente com a forma do mundo se vestir, com a forma do mundo falar, com a forma do mundo agir, com a forma do mundo viver, porque eles agem e fazem, nós fazemos também. E muitas vezes nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes, nós dizemos, todo mundo faz. E não poucas vezes, eu como pastor, ouço as pessoas falarem, nós estamos vivendo um tempo novo, nós estamos vivendo o século 21. Será que Deus mudou? Deus se modernizou? Queridos, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, queridos, porque se não fosse o zelo de Deus pela nossa vida, nós estaríamos completamente aflitos e desesperados num mundo cruel, e sem esperança nenhuma. O texto que nós lemos vai falar sobre isso, vai nos trazer de uma forma muito clara esse zelo de Deus e a forma com que Deus olha para nós, nos ama e cuida de nós. Deus não nos abandona, apesar de nós. O livro do profeta Isaías é interessante, os estudiosos dizem que o livro do profeta Isaías é uma pequena Bíblia. É a Bíblia em miniatura. A Bíblia contém 66 livros, são 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E os 66 capítulos vão trabalhar diretamente sobre Cristo. É um dos livros mais cristológicos da Bíblia. Os estudiosos dividem esse livro em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós vemos aqui profecias contra Judá e Jerusalém e as nações estrangeiras. Para Isaías, a maior causa do declínio da nação não era o poder dos inimigos. Para Isaías, a maior causa do declínio da nação de Israel era o pecado e a desobediência do povo para com seu Deus.
Deus esperava do seu povo uma conduta que transparecesse em sua santidade e justiça, mas o povo andou na contramão disso. O capítulo 40 ao capítulo 55, o povo já está cativo na Babilônia, essas profecias já se cumpriram. A mensagem é de consolação, pois o povo já está perdendo a esperança. O capítulo 56 a 66, provavelmente já voltaram do cativeiro. Uma cidade está sendo reconstruída, mas antigos e novos problemas vão aparecendo na vida do povo. O profeta então condena o pecado do povo, chama esse povo ao arrependimento e anuncia a salvação. É interessante quando nós lemos os textos das Sagradas Escrituras, nós sempre percebermos ou perguntarmos quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e o que ele quis dizer com aquilo que ele escreveu. O risco, muitas vezes, é de começar a tirar fragmentos das Escrituras Sagradas para fazer aplicações àquilo que nós entendemos que é o correto. Um outro erro é nós querermos fazer uma aplicação direta do texto para hoje. Não dá certo. Esse texto foi escrito há muitos anos atrás, e foi escrito para uma cultura diferente, numa geografia diferente, num tempo completamente diferente dos nossos. O que nós temos que fazer? Nós temos que tirar os seus princípios e aplicar os seus princípios numa ponte para os nossos dias atuais. Por isso é importante, e por isso que eu estou trazendo, antes de entrar no texto de hoje, trazendo um pouco da visão sobre o profeta, para nós entendermos o porquê que ele está falando estas coisas. Pouco se sabe a respeito do profeta Isaías, pouco se sabe. Exceto que ele viveu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá, entre o ano 767 e 687 a.C., 80 anos. Nós também, quando lemos a história de Isaías, nós ficamos entendendo que ele tinha um grande talento para escrever. No capítulo 8, versos 1, nós vemos isso. Possuía grande conhecimento nos livros do Antigo Testamento, sabia sobre política, tinha acesso aos reis, o que indica ser uma pessoa culta e muito influente. E viveu num tempo tumultuado. Os reinos estavam divididos e sempre em conflitos políticos e religiosos. Politicamente, o profeta viveu num tempo muito complicado. Os assírios haviam colocado tributos pesados aos judeus, levando-os a fazerem acordos com os egípcios e com os sírios. Uma coisa que nós precisamos entender e prestar atenção no que acontecia lá e o que acontece hoje, é algo muito interessante. Se a política não vai bem, e os acordos são feitos com países pagãos, a religiosidade enfraquece. Nós podemos atualizar. Nós podemos falar, se a política não vai bem, e os acordos são feitos com pessoas corruptas e ímpias, a religiosidade enfraquece. Influenciados pelos seus vizinhos, os judeus passaram a adorar seus deuses, fazendo com que o Deus de Israel fosse apenas mais um Deus entre os outros. Trazendo isso para o nosso contexto, eles aculturaram, eles trouxeram a cultura ao seu redor para dentro do seu povo. Se nós quisermos aplicar para as nossas vidas, é nós olharmos para os nossos dias, ver se isso não está acontecendo. Se nós como crentes, se nós como cristãos, nós não estamos como igreja, trazendo a cultura lá de fora para dentro da igreja e vivendo da mesma maneira com que eles vivem. As pessoas olham para nós e não sabem diferenciar, porque nós somos iguais a eles. Nós vestimos iguais, nós falamos iguais, nós vivemos iguais, vamos nos mesmos lugares que eles vão. Não há diferença. Nesse contexto, Isaías anunciou o julgamento de Deus às nações e proclamou salvação aos que se arrependessem. E anunciou que Deus iria restaurar Jerusalém no futuro.
Para nós entendermos mais um pouco o que está acontecendo, nós precisamos entender, já no capítulo 1 de Isaías, versos 1, diz: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ok, o que estava acontecendo nesse tempo? Quem eram esses reis? Para nós entendermos o porquê que Isaías está escrevendo isso. Bom, Azarias, ou Uzias, em algumas traduções, começou a reinar com 16 anos, reinou 52 anos, fez o que era reto, mas não tirou os altos, os lugares de adoração a outros deuses. Havia falsa adoração nesses altos. Esses altos eram lugares específicos onde eles erguiam os seus altares para adorarem esses deuses pagãos. Jotão é filho de Uzias, começou a reinar com 25 anos e reinou 16 anos. Fez o que era reto ao Senhor, mas também não retirou os altos. O povo continuava a apresentar uma adoração falsa a Deus. Acás, filho de Jotão, começou a reinar com 20 anos, reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, queimou seu filho como sacrifício. Isso mesmo, é isso que eu estou falando. Acás, rei, queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios. Ele ofereceu seu filho a um deus pagão, sacrificou e queimou incenso nos altos. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar com 35 anos. Reinou 29 anos em Judá, fez o que era reto diante do Senhor, destruiu os altos e todos os lugares de adoração pagã. Destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque adoravam essa serpente, chamando-a de Neutã, serpente e bronze. Apesar dessa reforma, o coração ainda estava longe de Deus. No reinado de Ezequias, o reino do norte foi tomado pelos assírios. Depois de Ezequias, mais 6 reis ocupariam o trono de Judá. E depois ela seria levada cativa para a Babilônia. Quando parecia não haver mais esperança. Por isso que é bom conhecer o contexto. Por isso que é bom saber o que estava acontecendo. Quando parecia não haver mais esperança, Deus altera as circunstâncias. Deus vai restaurar a comunhão que o homem quebrou com seus pecados. Vejam bem, não é o homem que restaura a sua comunhão com Deus. É Deus que restaura a comunhão com o homem pecador. O que Deus vai fazer para restaurar a comunhão que o homem quebrou com seus pecados? Como Ele vai fazer isso? Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, Deus vai retirar as aflições do seu povo. A rejeição a Deus levou esse povo à morte e miséria. Quando os assírios atacaram o reino do norte, as terras de Zebulon e Naftali foram conquistadas e saqueadas. Eles perderam as terras, tornaram-se dependentes de outros povos. E essa terra será novamente visitada por Deus, e a escuridão terá fim. Deus trará de volta o seu povo, essa região que passou a ser chamada de Galileia. O lugar onde se apresenta densas trevas experimentará a luz da redenção. Jesus cumpriu essa profecia, iniciando seu ministério na Galileia dos gentios. Em Mateus 4, de 12 a 16, nós vemos o cumprimento dessas palavras. O evangelista Mateus diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Cumprimento da palavra. Deus vai devolver alegria a esse povo, o povo que andava em trevas. Era o povo que habitava nessa região, mas o profeta levanta os olhos e vê Israel como um todo. Uma imagem de angústia extrema. Essa grande luz é chegada no Salvador.
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Deus vai devolver a alegria, e o texto nos diz também que Deus vai perdoar os pecados. Ela tem a sua mensagem primeiro na libertação política de Israel. Eles seriam livres, libertos do pesadelo. Deus devolvendo a liberdade, a alegria do retorno para casa, a alegria da terra devolvida, a alegria de estarem novamente em casa. Deus estava prometendo um novo raiar para as nações oprimidas da terra. Deus iria tirar o jugo e a vara. Jugo e vara são cetros e instrumentos da escravatura. Deus ia tirar o poder da escravidão desse povo. E Ele vai trazer paz e justiça. Todos os vestígios da guerra sangrenta vão ser retirados. O texto nos informa a respeito disso. Porque toda bota, verso 5, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, não precisarão mais. Seria apagada todos os instrumentos militares que traziam injustiça e morte. O reino de paz haveria de chegar, trazendo grande contentamento. Deus estava prometendo um libertador, um rei justo e pacífico, um salvador e redentor. Esse é o princípio do Natal. Esse é o conteúdo do Natal. É isso que é o Natal. Quando nós andamos pelas ruas, quando nós olhamos a vida das pessoas e a forma com que eles tratam o Natal, nós percebemos que não tem na vida do povo nenhum sentimento do que é o verdadeiro Natal. Prestem atenção. Mesmo nas festas, grande parte das festas, das reuniões de Natal, o menino que nasceu não é convidado. Não passa nem perto. Eu fiquei estarrecido quando um amigo nosso se formou a médico, e um dia conversando com ele, ele disse: Pastor Eldo, esse tempo de final de ano é o tempo em que se comete mais suicídio. A gente não pensa nisso. Parece que tudo é festa. Mas existem muitas pessoas que nesse tempo são tomadas de grande angústia, porque não têm esperança. Festejam o Natal, comem, bebem, dão presente e recebem presente. Mas o verdadeiro Natal eles não têm dentro do coração, porque o verdadeiro Natal é Cristo, o Salvador. E o texto que nós lemos, no versos de 7 a 9, nos mostra como Deus vai restaurar a comunhão que o homem quebrou. E Ele vai enviar um governo justo. Deus vai enviar um governo autêntico. O verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Um menino vos nasceu. Aqui está falando da humanidade de Cristo. Cristo precisava nascer de uma mulher. Porque Moisés, lá, já em Gênesis, Deus falou que um nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Depois Moisés, mais para frente, vai falar: chegará o dia que um, igual a mim. Jesus, desde do Éden, é anunciado. E quando Deus fala ali para a serpente que um filho de uma mulher iria pisar-lhe a cabeça, daquele momento em diante, ele começou a fazer tudo para que esse filho não nascesse. E ele tentou de todas as formas atrapalhar a descendência de Israel. Mas Deus nunca permitiu.
Deus sempre agiu para que não se quebrasse essa descendência, até que Cristo nasceu. Então, um menino vos nasceu porque precisaria nascer de uma mulher. A profecia dizia isso. E um filho se nos deu, aqui fala da divindade de Cristo. Há um mistério, a humanidade e a divindade de Cristo numa mesma pessoa. O Cristo humano e o Cristo divino. Até quanto ele é humano, até quanto ele é divino. Não se pode pensar que Isaías estava pensando num governo político e humano. O que se fala a respeito desse rei vai além das possibilidades de uma pessoa comum. Esse menino que Isaías vê no futuro veste a capa de uma autoridade para governar. Como vimos no início, os reis falharam. Era necessário vir o rei justo e perfeito. Aliás, nós precisamos, sempre que nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos tomar cuidado com a nossa forma de olhar para as pessoas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e queremos ser iguais a elas. Tirar o exemplo dela para nós, mas é um erro perigoso. Nós precisamos olhar para esses reis e entender que esses reis mostram que o ser humano não pode concluir aquilo que Deus queria. Não há governo humano que possa ser perfeito. Não há governo humano que possa ser justo. Por isso, essa briga a respeito de política, hoje nos nossos dias, nós cristãos não podemos ter placa, nós não podemos ter cor, nós não podemos ter símbolos. Porque a nossa esperança não está nesse governo humano. E não há governo humano que seja justo. Por isso, o governo que oprime um povo, esse povo precisaria de um governo que tirasse a opressão e o jugo das suas costas. E esse é Jesus. E isso fala, Isaías fala desse rei apresentando 4 títulos. Primeiro, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele tem sabedoria para governar com justiça, com integridade, com retidão. Ele é perfeito e justo. Não há nele sombra de pecado, de imperfeição, de injustiça. Ele não se corrompe. Ele não se vende. Ele é o Deus forte. Além de conselho sábio, esse rei vai possuir o poder para pôr em prática os seus planos. Embora tenha a natureza humana, suas ações são poderosas, pois compartilha da mesma natureza de Deus. Ele é Deus. Ele é o príncipe da paz. Não apenas uma cessação de lutas, mas num sentido mais amplo da salvação, bênção e felicidade. A paz de Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz de Deus é a reconciliação. Esse governo nos reconciliou com Deus, nos trazendo paz, porque em pecado nós estávamos em guerra contra Deus, e o juízo de Deus estava sobre nós. Mas vindo Cristo, Ele assume o nosso lugar, nos substitui, e o juízo de Deus que estava para vir sobre nós, foi sobre Ele. Ele nos livrou. Ele é o príncipe da paz, porque Ele nos deu a paz com Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus. E Deus vai restabelecer a paz e a justiça. Verso 7 diz: para que se aumente seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabemos, queridos, nós sabemos que essa profecia se refere-se a Cristo pela forma como é citada em Mateus. Mateus 4, versos 13 a 16, nós lemos: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz,
e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Atentem para esse verbo e o tempo do verbo. Os dois aqui estão no tempo passado. Jazia, não mais. Viviam na região da sombra da morte, não mais, porque eles viram a luz. E esse reino é um reino eterno, é um reino sem fim. Esse menino que se tornaria um libertador e governaria num reino sem fim é Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos em festa para o Natal, nós precisamos entender que Natal não é dar presentes. Natal não é ganhar presentes. Parece que tem pessoas que sentem uma obrigação de dar um presente, e se ele não der um presente, parece que aquilo não é Natal, e se ele não receber um presente, parece que ele não é, para ele não é Natal, porque Natal é vinculado ao consumismo nos dias atuais. Mas isso não é Natal. O Natal é entendermos o que Cristo fez por nós. Um reino justo, em que as pessoas são libertadas e aceitas para uma vida de justiça e paz sem fim. E Deus fará isso pelo seu zelo, não porque nós merecemos. Deus dá o primeiro passo em busca do homem perdido para restaurá-la. Então, concluindo, queridos, essa mensagem para os nossos dias e nos preparando para esse tempo de Natal, essa mensagem precisa começar a preparar o nosso coração para o verdadeiro Natal, entendendo que Natal não são essas festas, nós podemos fazer festas qualquer tempo da nossa vida. É claro que eu não estou falando que você não possa fazer festa, faça festa, mas não porque é Natal, faça festa porque você está feliz com Deus, com aquilo que Ele fez com você. Queridos, o antigo Israel olhava para esse texto com os olhos no futuro, e quando eles olhavam para os olhos no futuro, eles aguardavam a manifestação desse rei que viria para pôr fim ao sofrimento do povo. Eles olhavam para frente e eles entendiam, chegará um tempo em que esse sofrimento acabará. Nós somos o novo Israel, nós somos a igreja, o Israel do Senhor. O Israel do Antigo Testamento é a igreja do Antigo Testamento, nós somos a igreja do Novo Testamento, o Israel de Deus do Novo Testamento. E ao ler esse texto, nós olhamos para o passado, não para o futuro. Nós olhamos para o passado e entendemos de quem o profeta estava falando. O menino Jesus, o Messias, o Rei perfeito, o Deus que veio até nós. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 8, vai de 5 a 11, mas eu só vou ler esses dois versículos. Esse texto de Paulo, de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, é chamado de hino cristológico. Era um hino que a comunidade cristã cantava. E diz, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim semelhantes aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo cumpriu cada uma dessas profecias que nós lemos no Antigo Testamento. Por isso que João Batista, quando estava preso, João Batista manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar, tu és aquele que esperamos ou devemos esperar outro? Ele diz, vá e diga a João, os cegos vêm, os paralíticos andam, e é apregoado o ano aceitável ao Senhor. E os discípulos chegam e falam para João, ele disse isso, e João se cala, e não se fala mais em João. Porque quando Jesus veio, ele sabia o que estava vinculado à sua messianidade, e ele cumpre aquilo que os profetas falaram que o Messias faria. Ele traz paz ao nosso coração, saber que mesmo em meio a tantas lutas e tristezas do tempo presente, nós temos o consolo de que em Jesus Cristo pertencemos a um reino
de justiça e paz sem fim. Um governo justo. Jesus, sendo Rei justo, Ele nos declarou justos nele, perdoados pelo seu sacrifício na cruz. Jesus Cristo, Emanuel, que nasceu, é a semente prometida, a raiz de Davi. Deus cumprindo suas promessas. Deus é Senhor da história. Ele muda as circunstâncias para os seus soberanos propósitos. Ele prometeu que enviaria salvação e o fez. Hoje, nós podemos nos alegrar neste fato. E quando nós chegarmos ao Natal, nós possamos estar com o nosso coração completamente fortalecido nesta verdade, que possamos sempre entender que Natal é justamente isso, Deus cumprindo a sua promessa feita há mais de 700 anos antes de Cristo. Preparemo-nos para o Natal, entendendo que Natal não são essas festas, Natal não é consumismo. O consumismo tomou o lugar do Natal. O Natal também não é Papai Noel. O Natal é o cumprimento da promessa de Deus. Natal é nós entendermos justamente isso. Natal é o zelo de Deus pelo seu povo, que não deixou o seu povo carente e preso nas armadilhas deste mundo, e veio em Jesus Cristo para nos libertar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos, em resposta a essa mensagem, nós vamos cantar ao nosso Deus. E se você, quando estivermos cantando, se você trouxe o seu dízimo e sua oferta, venha depositar no gasofilácio. Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração em resposta a essa mensagem. Vamos colocar em pé para cantarmos.